Meus queridos amigos, estamos aí apontando de maneira certa, para o exame da OAB, na primeira fase, no que diz respeito ao direito eleitoral. E aqui eu, Clever Vasconcelos, venho mostrar para vocês o que pode ser objeto de questionamento na vossa prova da OAB. Perfeito? Então vamos tentar cercar o examinador para que você tenha um bom desempenho na sua prova. Quando nós falamos em direito eleitoral, o que mais se mostra palpável para uma prova são aquelas denominadas condições de elegibilidade. O que é uma condição de elegibilidade? A condição de elegibilidade é a capacidade de você disputar uma eleição conforme o preenchimento de alguns atributos. E quais são esses atributos? Primeira condição de elegibilidade: nacionalidade brasileira. Você precisa ser brasileiro para poder disputar uma eleição. Agora, tem cargos que são privativos de brasileiro nato, que é o caso de presidente e vice-presidente. Depois, a outra condição de elegibilidade: você não possuir alguma causa de perda ou suspensão dos direitos políticos, lá do artigo 15 da Constituição, ou ser inelegível. Terceira condição de elegibilidade. A terceira condição de elegibilidade aí é a filiação partidária. Você precisa estar filiado a um determinado partido político. Não existe a candidatura avulsa. Por favor, coloque na sua prova que para concorrer a uma eleição você deve estar filiado a um partido político. E essa filiação é uma filiação a pelo menos 6 meses antes da eleição. Outra condição de elegibilidade é o domicílio eleitoral na circunscrição. Você precisa estar domiciliado no lugar aonde você quer se candidatar. Quero ser prefeito de Manaus. Deve ser domiciliado em Manaus. Quero ser prefeito de Fortaleza. Devo ser domiciliado em Fortaleza. Quanto tempo antes da eleição? É a mesma condição para estar filiado. Você deve estar filiado há pelo menos 6 meses antes da eleição e também domiciliado na circunscrição que você pretende se candidatar há pelo menos 6 meses antes da eleição. Então, que fique bem claro, não existe candidatura avulsa. Uma outra condição de elegibilidade importante é idade mínima. Determinados cargos eletivos têm idade mínima. Vamos de cima para baixo. Presidente da República, vice-presidente da República e senador. Você precisa ter 35 anos de idade. Presidente, vice-presidente, senador, primeiro e segundo suplente. 35 anos de idade. Agora, governador de estado. Governador de estado, você precisa ter 30 anos de idade para disputar essa eleição. E agora, Clever, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito e vice-prefeito. Você precisa ter 21 anos de idade. 21 anos de idade. E vereador? Vereador, 18 anos de idade. Essas são as idades como condição de elegibilidade. Mas a pergunta do examinador pode enveredar para o seguinte ponto. Clever, quando que se verifica a idade mínima como condição de elegibilidade? Na data da eleição, na data do registro, na data da diplomação? Qual é a resposta? A resposta está
no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, a Lei das Eleições. E lá diz o seguinte: a condição de elegibilidade é verificada no dia da posse, no dia em que a pessoa toma posse, exceto no caso de vereador, que a condição de elegibilidade de 18 anos é verificada até o último dia para requerer o registro da candidatura. Vamos dar um exemplo. Eu, Clever Vasconcelos, quero ser presidente da República. Então eu preciso ter 35 anos de idade. Quando que é a posse do presidente da República? Agora é dia 5 de janeiro, com a nova reforma eleitoral, a mudança da Constituição. 5 de janeiro para presidente e 6 de janeiro para governador. Ou seja, eu tenho que ter 35 anos como presidente até o dia 5 de janeiro. Perfeito? Então veja, portanto, que a idade mínima como condição de elegibilidade é verificada no dia da posse. Nos casos de deputado federal e senador, a posse é dia 1º de fevereiro. Agora, no caso do vereador, ele precisa completar 18 anos de idade até o dia 15 de agosto do ano da eleição. Por quê? Porque dia 15 de agosto é o último dia para solicitar o registro da candidatura. Veja, portanto, meus queridos amigos, que esse é o ponto importante, que são as denominadas condições de elegibilidade. Só um detalhe. Perdão, só um detalhe. Eu disse para vocês que filiação partidária é condição de elegibilidade. Perfeito. Agora, Clever, você permanecer no mandato, filiado a partido político, a fidelidade partidária é obrigatória? Ou seja, após eu ser eleito, eu preciso me manter no partido político ao qual fui eleito? Sim ou não? Olha, filiação partidária é condição de elegibilidade, não condição para o exercício do mandato. Então eu vou responder para você o seguinte: lá na prova, se o examinador perguntar sobre fidelidade partidária, você responde o seguinte: para os cargos majoritários, prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, presidente e vice-presidente, senador, primeiro e segundo suplente, que são os cargos majoritários, não existe fidelidade partidária. É dizer, se você for eleito para cargo majoritário, perdão, você pode trocar de partido político, sem motivação nenhuma, ou até sair do partido político e exercer o seu mandato sem filiação partidária. Porque a filiação partidária é condição de elegibilidade, não para o exercício do mandato. Entendeu? Agora, para os cargos proporcionais, vereador, deputado estadual, deputado distrital e deputado federal, existe, em regra, a fidelidade partidária. Ou seja, você não pode, como regra, mudar de partido, porque senão você perde o seu mandato. Porque o mandato é do partido, da agremiação. Salvo o caso de justa causa. O que é a justa causa? A justa causa é aquele motivo relevante que me dá a oportunidade de sair do partido nos cargos proporcionais sem perder o mandato. E, Clever, como é que se dá essa justa causa? Nós temos 3 hipóteses de justa causa. A primeira hipótese de justa causa é a grave discriminação político-partidária. Grave discriminação político-partidária. O que significa isso? Você sofreu uma discriminação
no partido político ao qual você pertence, ser colocado de lado, e aí você se sente alijado, afastado da agremiação, e você fala, eu vou sair do partido político. Se o partido político faz um bullying danado para mim, então eu vou sair do partido político. E aí você sai do partido político e não perde o mandato. Grave discriminação político-partidária. E nós temos também uma outra chamada justa causa. Essa justa causa eu dou o nome de janela partidária. O que é a janela partidária? No último ano do mandato, faltando 6 meses para a eleição, nos 30 dias que antecedem esses 6 meses, você pode mudar de partido imotivadamente. Imotivadamente. O que significa dizer? Você pode trocar de partido político sem problema nenhum. É a denominada janela partidária grave, que se dá 30 dias antes dos 6 meses anteriores à eleição. Então nós temos a grave discriminação político-partidária e a janela partidária. Perfeito? Gravem bem isso, porque são 2 situações que eu trago para vocês que podem cair na sua prova de primeira fase. Perfeito? Isso é importante. Filiação partidária é uma coisa, fidelidade partidária é outra coisa totalmente distinta. Tá legal? Bom, seguindo em frente aqui, Clever, o que pode mais cair na primeira fase? Olha, na primeira fase pode cair também as denominadas ações eleitorais. Ações eleitorais. E eu trago destaque para 3 ações eleitorais. 3 ações eleitorais. A primeira é a ação de impugnação ao registro da candidatura. Ação de impugnação ao registro da candidatura. Que ação é essa? Essa é a ação que é promovida em face daquela pessoa que não tem condição de elegibilidade. Quem pode propor essa ação? Qualquer partido político, qualquer coligação partidária, qualquer federação partidária, qualquer candidato ou pré-candidato e o Ministério Público Eleitoral. Vai promover a ação de impugnação ao registro da candidatura daquela pessoa que está requerendo a inscrição eleitoral sem condição de elegibilidade. Há um prazo para a propositura dessa ação. O prazo é de 5 dias. 5 dias. Esse prazo começa a contar a partir do dia em que a Justiça Eleitoral divulga a lista das pessoas que solicitaram registro. E aí a Justiça Eleitoral vai dizer se você pode ou não pode ser candidato. Se a Justiça Eleitoral disser que você não pode ser candidato, você não vai poder concorrer à eleição. Agora, existe uma coisa chamada eleição sub judice ou candidatura sub judice. Você vai poder disputar a eleição, mas você vai poder disputar a eleição até a decisão final da Justiça Eleitoral, que é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto o processo não esgotar o julgamento no TSE, você pode disputar a eleição tranquilamente, mas se o TSE mencionar que você não tem condição de elegibilidade, e se você ganhou a eleição, você perde o mandato. Você perde o mandato. Essa é a ação de impugnação ao registro da candidatura. Depois nós temos, meus caros colegas, a ação de investigação judicial eleitoral. Como é que funciona essa ação? Essa ação funciona do seguinte modo. Você está disputando uma eleição e pratica abuso do poder econômico.
abuso do poder político. Você está com o registro tranquilo, o registro eleitoral, aceito, perfeito, é candidato regular. Só que você pratica um abuso do poder econômico, por exemplo, Caixa 2. Você pratica um abuso do poder político, por exemplo, usa a máquina administrativa para fazer campanha. Nesse caso, os mesmos legitimados da ação de impugnação ao registro da candidatura vão à Justiça Eleitoral para pedir o cancelamento da sua candidatura, porque você feriu o princípio da igualdade. Você praticou abuso. Perfeito? Agora, o importante é dizer o seguinte: se você disputa uma eleição como candidato ao Poder Executivo, prefeito, governador ou presidente, você tem que colocar no polo passivo da relação processual não só o titular do mandato, mas o vice também. É o denominado litisconsórcio passivo necessário. Porque o beneficiário do abuso não é só o prefeito, mas o vice-prefeito também. Não é só o governador, mas o vice-governador. Não é só o presidente, mas o vice-presidente. Então existe uma tendência na jurisprudência, já solidificada, de que, em impugnação de candidatura majoritária, você deve colocar como réu não só o titular, mas o vice também, que ele pode ser beneficiado. Perdão. Essa é a ação de investigação judicial eleitoral. Da mesma forma, a pessoa vai disputar a eleição condicionalmente. Ela só não poderá mais concorrer após a decisão definitiva do TSE. E se for eleita, perde o mandato. Perde o mandato e se faz uma nova eleição. Essa é a ação de investigação judicial eleitoral. E essa ação, meus caros colegas, tem que ser ajuizada até o dia da diplomação. Esse é o deadline. É o prazo final para você propor essa ação. Por outro lado, nós temos a terceira ação eleitoral, que é a ação de impugnação ao mandato eletivo, a AIME. A ação de impugnação ao mandato eletivo, ela tem a mesma característica da AIGE, ou seja, aquele determinado candidato que praticou abuso do poder econômico ou abuso do poder político, tem que sair da disputa eleitoral, por decisão definitiva do TSE. Ah, mas Clever, então é igual a AIGE? Não. Não. Por quê? Enquanto a AIGE, a ação de investigação judicial eleitoral, eu tenho que promovê-la até o dia da diplomação, a AIME, a ação de impugnação do mandato eletivo, deve ser promovida após a diplomação e até 15 dias da diplomação. Então, veja que o prazo é diferente. Se você perdeu a AIGE, se vale da AIME. Então, o prazo para a propositura da AIME é até 15 dias após a data da diplomação dos eleitos. Com um detalhe específico. E qual é esse detalhe específico? Para que você obtenha êxito na ação de impugnação ao mandato eletivo, você deve comprovar o quê? A potencialidade lesiva do dano. O que significa a potencialidade lesiva do dano? A potencialidade lesiva do dano significa dizer que você tem que comprovar que esse abuso do poder econômico, esse abuso do poder político, influenciou no resultado da eleição. Influenciou no resultado da eleição. Como é que se dá isso, Clever? Vou dar um exemplo. 2 candidatos disputando o segundo turno, o A e o B. O A, tudo certinho, não praticou abuso. E o B, praticou um monte de abuso. E ele ganhou a eleição B. Ele ganhou por 100 votos, uma margem assim. Aí eu pergunto, o abuso que praticou o B influenciou no resultado da eleição? Influenciou. Porque se ele não tivesse praticado esse abuso, porque ele recebeu 200 milhões de Caixa 2, ele não teria ganho a eleição. Ah, então esse abuso fez a diferença no resultado.
Isso é a potencialidade lesiva. Ou seja, na AIME, na ação de impugnação ao mandato eletivo, você precisa comprovar a potencialidade lesiva. Na AIGE, você não precisa comprovar essa potencialidade lesiva. Como são temas que estão bombando aí no TSE, né, na mídia do modo geral, a ação de impugnação ao registro da candidatura, a ação de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação ao mandato eletivo, eu quero que você tenha bastante atenção, porque existe uma grande probabilidade desse tema cair na primeira fase, mesmo porque nós falamos de uma prova da OAB, aquela prova onde o advogado se vale das ações eleitorais para obter aí o seu sucesso profissional. Tudo bem? Fique bem atento a isso aí. E uma dica final aqui, uma dica final que é importante. Clever, crime eleitoral conexo com crime comum. Quem julga? Bom, o crime eleitoral é julgado pela Justiça Eleitoral. Agora, se eu pratico um crime de boca de urna e furto um celular fazendo boca de urna, nós temos dois crimes. O crime eleitoral de boca de urna e o crime comum, furto de celular. Quem julga os dois crimes? Essa é a questão. Quem julga os dois crimes? Já está pacificado. Não erre. Assinale a alternativa. A Justiça Eleitoral julga os dois. Julga os dois pelo princípio da especialidade. Pelo princípio da especialidade, o crime conexo comum ao crime eleitoral é julgado pela Justiça Eleitoral. O artigo 35, inciso 2 do Código Eleitoral, o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal e o artigo 96, inciso 4 do Código de Processo Penal afirmam, esses três dispositivos, que o crime comum conexo com o eleitoral é julgado pela Justiça Eleitoral, exceto quando for crime doloso contra a vida. Quando for tribunal do júri. Quando for tribunal do júri, o crime doloso contra a vida é julgado pelo tribunal do júri, porque ele é especialíssimo em relação à Justiça Eleitoral. Então existe a separação. Crime doloso contra a vida no tribunal do júri, crime eleitoral na Justiça Eleitoral, exceto quando for crime doloso contra a vida do Tribunal do Júri Federal. Por exemplo, matar um carteiro, matar um policial federal, junto com o crime eleitoral, aí o Tribunal do Júri Federal julga o crime eleitoral no Tribunal do Júri Federal. Mas isso só no Tribunal do Júri Federal. No Tribunal do Júri Estadual tem separação. No Tribunal do Júri Federal, o Tribunal do Júri Federal julga o crime eleitoral. Perfeito, meus caros colegas? Então, eu, Clever Vasconcelos, tentei dar algumas dicas para vocês aqui, para que você tenha sucesso na sua prova preambular nessa disciplina que é o direito eleitoral, matéria nova, matéria importante, que vai fazer a diferença. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso e vai ser aprovado. Muito obrigado e boa sorte.